Olá a todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual a gente faz a leitura dos livros da coleção Fonte Viva. Atualmente estamos com o livro Vinha de Luz. A leitura de hoje é o capítulo 38, que tem como título Servicinhos. Mas antes da leitura, vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus e a toda a espiritualidade, a inspiração necessária para que a gente possa trazer uma palavra de aconchego, de luz, que nos auxilie na nossa caminhada, que nos traga conforto diante dos nossos desafios e que nos inspire sempre a buscar esse nosso crescimento espiritual, que é o nosso grande objetivo. Vamos então à nossa leitura de hoje e em seguida aos breves comentários. Servicinhos, capítulo 38 do livro Vinha de Luz. Antes, sede uns para com os outros benignos, nos disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto que ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam à justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Esse texto de hoje nos traz a importância que nós devemos dar para as questões cotidianas de nossa vida, para tudo aquilo que nos acontece. Quantas oportunidades no nosso dia a dia, nas nossas vivências, seja em casa, seja no trabalho, seja no ambiente de amigos, ou seja, onde quer que nós estejamos interagindo com alguém, quantas oportunidades existem de nós realizarmos trabalhos dignos do Espírito, trabalhos que vão fazer com que o Espírito se fortaleça, com que o Espírito se desenvolva, para que o Espírito alcance essa proximidade com a divindade que a gente tanto deseja, essa evolução espiritual que a gente tanto almeja. Às vezes a gente fica esperando a oportunidade de realizar grandes trabalhos, se envolver em grandes obras, né? Aparecermos para as questões que a materialidade às vezes nos faz valorizar. Alcançar um trabalho de destaque, um ponto de destaque no meio da sociedade, se tornar um político famoso, um empresário muito bem sucedido e tantos outros pontos de destaque, né, em meio à coletividade que poderiam nos colocar em posição de destaque, mas esquecemos que é nas oportunidades diárias que se encontram aquilo que nos fará crescer, aquilo que nos fará evoluir espiritualmente e aquilo que vai nos fortalecer diante de todos os desafios nos quais nos deparamos, né? O texto nos fala aqui de um copo d'água simples que a gente oferece às vezes, né? Um livro santificante que se dá com amor,
uma sentença carinhosa, um acolhimento a alguém que está precisando ser ouvido. Tantas outras oportunidades de trabalho nós temos no nosso dia a dia. E muitas vezes nós atropelamos diante da nossa ânsia de conquistar mais e mais coisas materiais, a gente acaba atropelando essas oportunidades de estender a mão ao próximo, sendo que nesses momentos a gente acaba por estender a mão a nós mesmos, né? Para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa nos desenvolver. E esquecemos que muitas vezes, quando a gente busca essas questões essas posições de destaque, né? Como o texto nos diz aqui, não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo, ou seja, alcançar essas posições de destaque que muitas vezes todos nós almejamos. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora ou depois. Quantas dívidas nós podemos construir se nós, na ânsia de conquistarmos essas posições de destaque, acabarmos atropelando as pessoas que estão à nossa volta, esquecendo de auxiliar aquelas pessoas que estão à nossa volta justamente com esse propósito de nos ajudar, de nos ensinar a compartilhar, de sermos irmãos, de amar ao próximo como a si mesmo, né? Sem esquecer nunca de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, que não nos esqueçamos dessas oportunidades, dos pequenos serviços diários. Esses sim, são aqueles tijolos que nós vamos, um a um, dia após dia, momento após momento, experiência após experiência, consolidar na construção daquele ser que nós desejamos construir para nós mesmos. E lembrando também sempre do exemplo do Cristo, né? O Cristo, ele refutou o trono que foi oferecido a ele, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, todo mundo esperava que ele se sentasse no trono, né? Judas é o maior exemplo disso, que ele se sentasse no trono do imperador e coordenasse todo aquele povo daquele período, sendo que ele usou como a oportunidade de trabalho para nos ensinar através do exemplo que ele deixou no Evangelho, de estar ao lado dos pobres, dos doentes, dos aflitos, dos que eram condenados pelos doutores da lei daquele tempo, né? E mostrando que todos nós, independente de onde nós estivermos, independente da história que nós trazemos, todos nós temos a oportunidade de nos transformarmos em algo melhor, de buscar a nossa evolução, de evoluirmos espiritualmente, como é o grande propósito que Deus tem para cada um de nós, né? Lembrando sempre, né, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não porque nós temos a mesma figura física dele, mas porque Deus como perfeito que ele é, nós também podemos nos tornar perfeitos. Nós ainda estamos numa jornada que vai ser muito longa ainda. Mas se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também podemos ser perfeitos. Hoje nós somos perfectíveis, ou seja, nós temos uma longa caminhada, mas nós vamos evoluir nesse sentido. Depende única e exclusivamente de nós. E Deus nos colocou o Filho dele, que nós comemoramos o nascimento dele agora no Natal, colocou o Filho dele entre nós para ele nos mostrar que é perfeitamente possível realizarmos essas grandes obras com pequenos feitos diariamente, sem necessidade de nos destacarmos como reis, como líderes, como imperadores, como presidentes, como políticos, como empresários. Nós precisamos nos destacar aonde nós estamos colocados, né? No nosso meio familiar, no nosso meio de trabalho, e não nos destacar na posição da materialidade, mas na posição da espiritualidade, como um ser de amor, de bondade, de caridade, de compaixão, de compreensão para com o próximo. Porque assim a gente vai estar trabalhando essas características em nós mesmos. Estaremos também sendo assim com nós mesmos. Nos lembremos sempre disso, de não desperdiçarmos esses servicinhos que nos são tão úteis para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Neles repousa o bem-estar do caminho diário, para quantos se congregam na experiência humana. Às vezes a gente está gastando tanta energia olhando lá para fora, olhando para esses caprichos que o mundo nos oferece o tempo inteiro, e esquecemos que o bem-estar está nesses pequenos serviços bem feitos do nosso caminho diário,
que nós estaremos cumprindo com aquilo que nós nos propusemos, em sermos bons, em termos uma caminhada digna, em sermos considerados, né, e sermos chamados de filhos de Deus, né, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que ele nos deixou de forma tão clara. Basta a gente conhecer um pouco mais da história que ele nos deixou como ensinamentos. Essa era a mensagem de hoje. Eu deixo um abraço a todos vocês. Pedimos que, se porventura essas mensagens nos sensibilizarem a vocês de alguma forma, não deixem de compartilhar, não deixem de seguir o nosso canal, para que a gente possa fazer com que essas mensagens de amor, que nos ajudam a consolidar o desejo, né, o ansejo do crescimento espiritual, possam chegar a mais pessoas, possam sensibilizar um número maior de corações, que é o grande propósito nosso, né? Fazer com que o mundo seja melhor, se torne melhor a cada dia. E isso depende de cada um de nós. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.